Voltamos a falar da morte do músico Champignon, ex-integrante da banda Charlie Brown Jr. Ele foi encontrado morto nesta madrugada dentro do apartamento dele na Vila Sônia. Quem está lá em frente ao prédio é a repórter Patrícia Bringel. Oi, Patrícia, algum familiar, músico, amigo, alguém apareceu por aí? Rodrigo, um tio de Champignon esteve aqui agora há pouco retirando documentos do músico que estavam dentro do apartamento dele. Esses documentos foram levados lá para o IML Central, para onde seguiu o corpo do músico. O trabalho da perícia já terminou por aqui. Os peritos estiveram durante a madrugada examinando o apartamento onde o músico foi encontrado morto, fica no 10º andar deste prédio. O Champignon foi encontrado com uma arma, uma pistola 380 na mão. Ele estava com um tiro, um ferimento então na boca e ele caiu sobre um instrumento musical. Isso fez algum barulho. E também essa notícia chegou até a polícia através de um vizinho que ouviu o barulho do instrumento, ouviu o barulho do disparo e ouviu em seguida os gritos da esposa dele, que está grávida de 5 meses, ficou em estado de choque, mal conseguia falar e foi levada para um hospital. Ela até agora não prestou grandes informações por causa do estado dela. Ela ficou realmente em choque com a morte do marido, que ontem à noite saiu para jantar com os amigos e com a esposa. Quando chegou, então, se fechou no quarto por alguns minutos, um quarto que ele fazia de estúdio, ele usava para ensaiar. Tinham ali vários instrumentos musicais, vários baixos, que preferidos dele. Então ele entrou nesse quarto, fechou a porta, foi então quando houve esse disparo. Tudo isso vai ser investigado pela polícia. Até agora, Rodrigo, não há informações sobre velório e enterro do músico, do baixista Luiz Carlos Duarte Júnior. Rodrigo. Patrícia, como você disse, o vizinho do músico que ouviu o disparo e chamou a polícia. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Marcele Greco, que acompanhou esse caso durante a madrugada. O corpo de Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, foi levado do apartamento onde ele morava, na Vila Sônia, para o IML Central por volta das 5 horas da manhã. Segundo a polícia, o músico morreu por volta da meia-noite. Ele havia acabado de chegar em casa. Ele e a mulher tinham saído com os amigos para jantar num restaurante japonês. A polícia encontrou o Champignon com um tiro no rosto e uma arma na mão, no quarto onde ele costumava ensaiar. Provavelmente é um escritório que ele tinha na casa dele, que tinha alguns instrumentos musicais. Só que a gente, na verdade, a Polícia Militar se preocupou mais em fazer a preservação do local, para que seja esclarecido de forma eficaz aí pela Polícia Técnica, Um dos vizinhos chamou os policiais após ouvir o disparo da arma e os gritos de socorro da mulher do músico. Ela, que está grávida de 5 meses, entrou em estado de choque e foi levada ao hospital por um casal de amigos. Ela estava gritando, ela pediu ajuda para mim, eu fui ajudá-la. E aí fui lá ver como é que ele estava, ele já estava caído. E aí eu desci para chamar a polícia. Ouvi um barulho que depois eu fui relatar que era um tiro, mas e também porque ele caiu por cima de um instrumento que ele estava no quarto, Então o barulho que eu ouvi foi do tiro e ele caindo sobre o instrumento. Os vizinhos disseram que ele estava triste com a morte do amigo Chorão, morto em março deste ano por overdose de cocaína. Mas ele parecia feliz e fazia planos com a banda A Banca, fundada após a morte de Chorão. Ele era o baixista do grupo, que nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Amigos desde a adolescência, Champignon e Chorão protagonizaram diversas brigas. Uma delas provocou a saída do baixista em 2005. Ele só voltou para a banda 6 anos depois, em 2011. Alguns fãs passaram a madrugada na frente do prédio do músico em busca de notícias. Eu gosto da banda, das músicas. E é triste isso. Aconteceu, por isso eu tô aqui agora. Poderia estar dormindo, mas não, tô aqui para saber. A morte do músico comoveu os fãs da banda, que num período de 6 meses perdeu os principais ídolos. É complicado, porque há pouco tempo morreu o Chorão, Que a banda Charlie Brown, curtia demais. E agora saber que o Champignon também se foi é triste demais. Triste mesmo, Uma banda que se foi, os músicos que vão indo. Vamos voltar a falar com a Patrícia Bringel, que está em frente ao prédio. Patrícia, já se sabe se a polícia pegou essas câmeras do circuito interno, mas pelo menos para verificar, o horário de chegada, com quem ele chegou.
Rodrigo, o prédio onde o Champignon morava tem todo um aparato de segurança, né? Tem várias câmeras aqui do lado externo, câmeras na área comum, câmeras no elevador. Todas essas imagens devem ser recuperadas pela polícia, que vai com certeza reconstituir aí os últimos passos do músico, que ontem estava tranquilo, saiu para jantar com a esposa, com alguns amigos, e quando chegou então se fechou nesse quarto, no estúdio onde ele costumava ensaiar as suas músicas. Então, com certeza, a polícia vai utilizar todos os mecanismos possíveis para esclarecer realmente o que levou Champignon a fazer o que fez. Possivelmente, essa investigação vai apontar a motivação de tudo o que aconteceu com esse músico Champignon, baixista, ex-integrante da banda Charlie Brown Jr. Rodrigo. Muito obrigado, Patrícia Brinjel. A gente volta a falar daqui a pouco. Champignon e Chorão, né, sempre tinham uma amizade muito forte, com brigas e também um laço forte de amizade, mas com muitas brigas. A gente vai voltar a falar sobre isso, vamos mostrar isso aqui no Bom Dia São Paulo. Eles sempre se encontravam também em Santos, na pista de skate construída pelo vocalista da banda Charlie Brown. Aliás, Champignon vinha lutando para conseguir dinheiro para manter este sonho do amigo. Vamos então até Santos falar com a repórter Rosana Vale. Muito bom dia, Rosana. Olá, Rodrigo. Bom dia a todos. A pista de skate fica no bairro da Vila Matias. Ela começou a ser construída em 2004, foi inaugurada em 2005. Era realmente um sonho bem antigo da banda Charlie Brown Jr., principalmente de Chorão e Champignon. Várias competições foram realizadas aqui. Essa pista servia também para treinamento de crianças carentes. Desde a morte de Chorão, em maio deste ano, esse local começou a passar por dificuldades, porque era principalmente o vocalista que mantinha as despesas. O baixista Champignon, que criou o grupo A Banca com os integrantes do Charlie Brown, passou a ser o vocalista e estava fazendo alguns shows para arrecadar dinheiro e pagar também as dívidas desse lugar, que já tinha inclusive uma ação de despejo. Rodrigo.